Boa noite. Tá funcionando? Liga. Veja lá o técnico. Alô? Levanta mais pra cima. Alô? 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 Deixa aí. Boa noite. Agora vibrou. Que maravilha. Meu Deus do céu. Eu fico tolo de vir aqui. Fico. Eu me sinto uma criança toda vez que eu venho nessa casa. Uma felicidade imensa, uma responsabilidade maior ainda, porque olha o tamanho dessa assembleia. Olha a frequência com que cada um costuma vir a essa casa em busca de bálsamos para as suas dores, para as suas ansiedades, para as agonias. Eu fico muito feliz e sempre nas minhas preces eu peço a Deus que me conceda mais momentos como esse. Ontem estivemos numa casa lá no Estreito, nessa mesma vibração, nesse mesmo ambiente muito semelhante. Afinal, nós estamos falando do Evangelho, falando do Cristo e glorificando a Deus. E foi fabuloso, foi maravilhosa a exposição. A mensagem é mais importante do que o mensageiro. O mensageiro pode ser qualquer um de nós. É só ter um pouco de estudo e um pouco de coragem e vir aqui na frente e falar. Mas falar com convicção. E essa convicção eu também estou desenvolvendo em mim. A fé, como disse a nossa irmã, do tamanho de um grão de mostarda, 2 milímetros mais ou menos, se ela existe, nós conseguimos alcançar objetivos e desmontar montanhas de desafios, que é isso que o Evangelho nos fala. Deslocar montanhas de desafios, de problemas, entre aspas, que muitas vezes são oportunidades de crescimento. Eu agradeço muito a espiritualidade dessa casa, a direção que sempre nos convida. Nós temos um carinho assim mútuo e eu espero que cada um de vocês vibre na consciência individual, dentro do conhecimento que cada um consegue alcançar, e essa mensagem de hoje faça vibrar em cada um de nós os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores emoções. Afinal, saímos de casa e viemos em busca de um bálsamo que é dado pela espiritualidade. A doutrinária é um momento de reflexão, é preciso seguir o que nos coloca a doutrina espírita, basicamente o basilar da doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós estamos aqui saudando a todos, cristãos, espíritas e quem quer que professe alguma outra religião. A maioria no mundo é espiritualista. Então nós sabemos, por uma questão de repetição, não só nas reencarnações, mas também nos estudos, na prática espiritual, aqueles que frequentam mais a doutrina espírita, de que vivemos múltiplas existências. No início desse trabalho, o nosso amigo Ricardo chamou a atenção, sempre com muito carinho, uma pessoa extremamente gentil. Ele diz: pessoal, vamos acalmar os ânimos, porque a gente entra num processo de frenesi e é natural, porque a nossa vida é um frenesi, é um volume de tribulações e de compromissos e de coisas que fizemos ao longo deste dia, que a gente quer compartilhar com quem está mais próximo, falar algum assunto. Isso não é ruim. Tem um determinado momento que o silêncio é necessário até para que haja uma introspecção e eu me relembre o motivo por que vim aqui. Fui convidado.
fui convidado pela espiritualidade a vir à casa. Recebi essa intuição. Venho aqui fortalecer a fé, venho receber esse bálsamo, como eu disse, venho de alguma maneira encontrar respostas, força, coragem, resignação, que é o que nós conseguimos no processo da prece, esse instrumento fabuloso, que ontem inclusive falamos bastante sobre isso, e que no Evangelho está muito claro, no capítulo Pedi e Obtereis, que já falamos aqui, que tudo que pedires em nome do meu Pai, ou a mim em nome do Pai, vos será concedido, mas tudo aquilo que de fato necessitamos e que merecemos. Estamos aqui hoje porque merecemos estar em conjunto. Nós vamos falar sobre alguns assuntos, vamos nos acalmar, refletir, para podermos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Não importa as dificuldades que cada um tenha de compreender os dogmas, vamos dizer assim, da doutrina espírita. O que é fundamental é saber que Jesus, o Cristo, Filho dileto do Pai, como nós também somos, ele chancelou a doutrina espírita como o Consolador prometido. E é, sem sombra de dúvida, a filosofia religiosa que é capaz de esclarecer todas as aparentes anomalias da vida. Os princípios da doutrina é sempre importante a gente frisar, porque nesse frenesi que nós estamos, e o dia de hoje foi com certeza bastante movimentado para cada um de nós muitas vezes não lembramos que Deus existe. Ou se sabemos que Deus existe, nós não lembramos muito de glorificar a Deus. Isso não é um pecado, mas é necessário que se faça isso pela manhã e durante o dia. Manter-se em oração, glorificar a Deus significa reconhecer a presença de um ser soberanamente grande, sábio, justo, é a fonte de toda a sabedoria. Que somos espíritos imortais, não há nenhuma dúvida, até porque o próprio Cristo deu esse exemplo. E felizmente para nós, a religião espiritualista nos diz que existe uma outra existência futura, uma vida futura, que é a esta que nós nos preparamos. Quando Jesus afirmou: meu reino não é deste mundo, evidentemente o reino de Deus que ele representa é um reino espiritual. Nós não viemos aqui a passeio, como diz o Ricardo muitas vezes, não viemos aqui para ser felizes. Viemos aqui com um projeto, um compromisso que nós firmamos com a espiritualidade, com o Cristo e com Deus. O nosso projeto é melhorarmos, evoluirmos, mas como isso se dá? Simplesmente através de alguma religiosidade. Toda religião que não aproxima o homem de Deus, ela não alcança o seu objetivo e ela está fadada a um insucesso. Essa comunicação com Deus, ela precisa ser constante, essa sintonia tem que ser constante. E quem é o elo de ligação glorioso da humanidade, que são bilhões e bilhões e bilhões de espíritos em todo o universo, mas falando da Terra, são esses bilhões que estão aqui encarnados e esta multidão imensa de outros irmãos que não estão encarnados, mas que vivem como nós, numa outra dimensão. Como o Ricardo falou, céu ou inferno, são dimensões conscienciais, cada qual será dado de acordo com a sua obra. Jesus é um comunicador perfeito, o maior de todos, um pedagogo, um psicólogo, com todo respeito ao nosso amigo que falou aqui no início, mas um psicólogo perfeitíssimo. Ele sabe das dores, sabe dos amores. Jesus é um mestre divino e ao nos dar a boa nova, que por
força da inteligência e da grandeza de um espírito como Allan Kardec, codifica uma doutrina respeitando rigorosamente todas as leis e o Evangelho do Cristo, tirando as alegorias, fazendo uma explicação do que efetivamente o Cristo queria nos dizer e continua nos dizendo. Cada um de nós, através dos anjos guardiães, espíritos familiares, espíritos protetores, aqueles que partiram e que já estão no processo de melhora, eles atuam em nós, nos intuindo, assim como outros irmãos menos felizes, digamos assim, espíritos considerados maus, e nós dizemos espíritos que ainda não entenderam o verdadeiro amor de Deus e do Cristo, tentam nos influenciar, nos tirando energias e desviando os nossos pensamentos para que aquele compromisso que nós comentamos não seja efetivado, porque eles se locupletam com isso, eles se alegram com isso. Então, naquela passagem do Pai Nosso, que é uma prece fabulosa, é de todas em termos de sublimidade, na simplicidade, nós falamos aqui uma vez exclusivamente sobre ela, nos fala, não nos deixes cair em tentações. Ora, que tentações são essas, senão as nossas próprias mazelas, que são escarafunchadas por esses irmãos que vão na ferida e nos forçam a expelir esse veneno, digamos assim, das nossas próprias imperfeições. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas fundamentalmente das bem-aventuranças e mais ainda, bem-aventurados os misericordiosos. Aqui estão reunidos pessoas de todos os níveis sociais, intelectuais, enfim, mas são pessoas de bem. E por que eu posso afirmar isso? Porque nós estamos reunidos em ambiente religioso, em ambiente onde a filosofia é o bem, e ninguém vem a um ambiente desse com pensamentos ou desejos escusos, embora tenhamos sim os nossos pendores viciosos que nos chamam a atenção, como eu disse, naqueles pontos em que somos mais frágeis. A bem-aventurança colocada com Jesus, e ao que se verifica nas Escrituras, após o Sermão do Monte, que deve ter sido o Monte Tabor, ele fala aos apóstolos: se quiserem falar com o Pai, dizei. Essa prece fabulosa que é a oração dominical, e quando ela é exortada e orada por um grupo como nós aqui, ela tem uma força fabulosa, ela tem uma energia impressionante, mas nem sempre nos atemos exatamente a os pontos até fundamentais desta prece. Antes de pedir a Deus que nos proteja das tentações, nós pedimos perdão. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Percebam que esta sentença, ela tem uma força e uma profundidade imensa. Nós estamos simplesmente dizendo, nesse exato momento, que queremos o perdão de Deus da mesma forma como perdoamos aqueles a quem temos as nossas dificuldades. Ou seja, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Mas não é bem assim que funciona. Vocês estão me ouvindo bem? Que bom.
Eu também. Então, assim, no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, no item 9, se não me engano, tem uma parte que fala da indulgência. Indulgência nada mais é do que um sentimento profundo de compreensão para com o próximo. É um fortalecimento e uma ratificação, ou seja, uma confirmação do que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a nós mesmos. Mas como eu posso amar alguém que me fere, que me humilha, que tem para comigo ingratidão, que me traz aborrecimentos, que me prejudica nas questões de ordem material, moral, que ainda é mais grave, porque quando somos feridos na moral, a situação é um outro nível, e aí nós somos testados no nosso nível de orgulho, que todos somos, mais ou menos, ainda somos. A indulgência, nesse capítulo, na página 204, e eu vou ler para que isso crie uma expectativa e um interesse da leitura, que esse, como disse a nossa irmã, é o ponto fundamental do desenvolvimento moral e espiritual, do entendimento. Eu preciso entender. Eu não posso fazer uma coisa ou seguir alguém se eu não entendo. Diz aqui: pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis, ou seja, o que pedimos a Deus, é o favor de suas graças. Atenção, para não rescindirmos neles, é a força de que necessitamos para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais poderemos juntar ao arrependimento a reparação. Isso quer dizer o seguinte: não há perdão quando não há ofensa. Ora, se Deus iria se ofender conosco se Ele é a presciência e a previdência suprema? Se o próprio Cristo, como exemplo de amor, não teve sentimentos de ter sido ofendido, haja visto que no momento da sua crucificação, do martírio, em todo o processo da Via Crucis, onde ele foi humilhado, vilipendiado, maltratado, injustamente, ele em nenhum momento se manifestou em desagravo a quem quer que seja, e na cruz ele afirma, e isso está escrito e pelos apóstolos, ou seja, é registro fidedigno: perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Somente um espírito de altíssimo senso de humanidade, de amor, seria capaz de verbalizar, já ofegante, próximo do seu desencarne, virando-se ainda para a sua mãe, diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Deixando para nós uma informação importante quanto à maternidade, o processo magnífico, angelical, algo tão lindo quanto as maiores e mais belas criações de Deus na natureza, de que essa mãe amantíssima, embora um espírito muito elevado, em um corpo como o nosso, seria o exemplo do amor incondicional e da indulgência, ou seja, da misericórdia, da indulgência, da compaixão e da piedade. E será que é assim que nós conseguimos lidar com o nosso semelhante? Eu vou responder: ainda não. Nós ainda não conseguimos, em função desse frenesi, dessa tribulação
dessa correria, como a gente diz, em que temos que abraçar as coisas e as responsabilidades, nós nos alienamos, alguns mais, outros menos, nós aqui até em situação muito menor do que a grande maioria da sociedade, no bairro, na cidade, no país e no mundo, porque há sinais evidentes de que pelo menos 2/3 da humanidade encarnada está tendo a sua última oportunidade, e não é à toa que no Evangelho, bem lá no início, na introdução, o Espírito de Verdade nos fala: em verdade vos digo que os tempos são chegados, onde todas as coisas serão restabelecidas no seu devido sentido, para dissipar as trevas e confundir os orgulhosos, mas glorificar os justos. Quem são os justos? Somos nós. A bem-aventurança já visitou o nosso coração, ou seja, já visitou o nosso espírito. As bem-aventuranças já vivem no nosso lar. As bem-aventuranças já estão no ambiente da casa espírita, no trabalho e na minha vida de relação com semelhantes que sequer eu conheço. Se não, nós temos que urge, o leão ruge e o tempo urge. Urge que nós façamos um esforço com abnegação, com devotamento, para que possamos compreender essas bem-aventuranças, abraçar essas virtudes e começar a desenvolver em cada um de nós esses magníficos sentimentos, sensações, emoções que nos tornarão seres melhores, para que o tempo que está passando muito rapidamente, nesse frenesi de emoções, não nos pegue no meio do caminho, andando a pé. O carro vai passar, nós vamos perder uma outra oportunidade, e teremos que, se Deus permitir, e nós tivermos no merecimento, vamos retornar, é claro, no processo da reencarnação, que merece, essa lei merece uma palestra efetiva, e não uma exposição simples e muitas vezes não tão concisa, mas uma palestra de um grande palestrante para elucidar, iluminar nossas mentes e dizer: a reencarnação é a luz que ilumina o nosso passado e o nosso futuro. Então, como é que eu posso evoluir? Orando o Pai Nosso, suplicando pela vinda de um reino, que ele tem que estar em mim. É um processo individual, mas não é solitário, como eu já falei, ele é solidário, por isso que nós estamos juntos aqui. Eu preciso acreditar, e cada um de vocês também. E ao mesmo tempo, fazer a vontade de Deus significa observar as leis, e nós estamos vendo um mundo repleto de barbaridades, mas o que esperar de um mundo de provas e expiações? A passagem de Pedro, que vira para Jesus e diz: mestre, esses homens, essas mulheres não seguem os vossos ensinamentos. E Jesus, muito ternamente, diz: que queres tu, Pedro? Ou seja, você está esperando o que, Pedro? Segue-me tu. É isso que nós temos que falar. Nós não temos que julgar e nos preocupar com as massas. Devemos sim orar por eles, principalmente os que estão sofrendo e aqueles que têm dificuldades como nós. Porque tem, irmãos, homens e mulheres de bem passando por dificuldades imensas, em meio a todas as dissensões, todos os enfrentamentos que estão acontecendo no mundo, em todos os níveis. Esse processo de violência, de crueldade, de maldade. Mas nas nossas preces devemos orar por eles, mas primeiramente, como aquele exemplo
que eu sempre gosto de lembrar, em que você está num avião com uma senhora de idade e 2 crianças, sentados numa fila com 4 bancos, vão cair as máscaras e aí a aeromoça diz, primeiro coloque ela em você, para depois colocar nas 2 crianças e na idosa, porque é você o responsável. Se você for colocar a máscara primeiro nas crianças e na idosa, você pode entrar num processo de síncope e aí atrapalha a vida de todo mundo. Então você primeiro se fortalece, é o que nós temos que fazer, cada um de nós se fortalecer. Como não perdoar? A mágoa, o rancor, o ódio, o sentimento de vingança, que já é num nível extremo, são venenos que nós tomamos esperando que o outro morra. Essa é a verdade. Uma frase me vinha na mente frequentemente, algum tempo atrás, dizia: é melhor ter paz do que ter razão, é melhor ter paz do que ter razão, é melhor ter paz do que ter razão. E não é à toa que Jesus dizia: eu vos dou a minha paz, eu vos trago a minha paz. Não a paz que o mundo a dá, porque o mundo não nos dá paz. O nosso frenesi, esse lufo-lufo, essa correria, não nos traz paz. É preciso nos voltarmos para nós mesmos e buscarmos a paz. Quem tem razão, muitas vezes, perde a paz. Mesmo com a razão, o teu orgulho faz com que está vendo, eu não te disse, eu não falei. E essa razão é que nos torna meio intolerantes. E aí esses sentimentos, eles ficam em nós e dizem: eu até perdoo, mas não quero mais ver essa pessoa na minha frente. É mais ou menos assim. Evidente que amar os inimigos no Evangelho não é andar com eles de braço, não é, enfim, tê-los como semelhantes no nosso dia a dia, frequentando o nosso lar. Infelizmente não temos ainda condições para isso. Jesus fazia assim, ele andava entre os doentes, doentes do físico, doentes da mente, doentes do espírito. Ele andava entre eles e ele dizia: eu vim ao mundo, estou no mundo, mas não me deixo envolver pelas emoções do mundo. Nós não, nós temos que ter mais cuidado. Então, perdoar é, antes de tudo, buscar a paz. É um processo, ele é difícil, ele é muito difícil. Há uma passagem, ainda nesse capítulo, instrução dos espíritos. São esses irmãos que, como nós, estão fora do corpo físico e se manifestam através de psicografia, intuitiva ou enfim, de outra forma, mecânica. E no processo da codificação, esse Simeão, que pode ter sido um daqueles que conviveram até com Cristo, lá atrás, ele diz assim, num trecho: espíritas, aí serve para cristãos, homens e mulheres de bem, ortodoxos nas suas crenças, budistas, aqueles que professam o judaísmo, as seitas que visam o bem, religiosos cuja religiosidade levam o ser humano a Deus. Jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Aí Jesus dizia: amar o vosso inimigo significa desejar a ele o bem, responder, dar a outra face. Lembram disso? A outra face não é para ser esbofeteado, embora ele tenha sido. Ramatiz já disse que não. O espírito Ramatiz, no livro, diz que não houve essas violências. Mas enfim, porque o direito romano era muito rígido. Por isso que o estudo é interessante, mas não importa. Dar a outra face significa: eu tenho uma face, uma face ainda
difícil. Vou dar a outra, que é a face boa. E olvidai a maldade que vos hajam feito, não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Até quando nós fornecemos o perdão, mesmo que o outro continue intransigente, nós nos libertamos daquele processo. É uma libertação. E como isso pode ser feito? Pode ser feito de uma forma muito simples. Observe, veja se você merece, se você agiu de alguma forma, se você foi a causa daquele desentendimento e se de alguma maneira você contribuiu para aquele mal entendido ou para aquela situação. Olhe o seu semelhante com olhos de amor e entenda que você está num nível e ele em outro. Respeite e, principalmente quando há um desconhecido, e isso eu usava muito quando trabalhava com equipes, dizia assim, a pessoa que está te maltratando pelo telefone, ou muitas vezes pessoalmente no atendimento, não te conhece. Ela está com problemas, ela vai te agredir, mas ela não sabe quem você é. Ela não está direcionando exclusivamente para você. Ela está colocando para fora uma energia doentia da alma que flui pelo organismo físico de uma maneira de depurar. Assim vêm as doenças. Não guarde rancor, mágoa, nenhum sentimento contrário à caridade, porque são esses sentimentos que evoluem no processo. Isso é ciência, isso não é religião. E evoluindo nesse processo farão com que você adoeça. Vem as dores de cabeça, vem as dores no corpo, vem o mau funcionamento do metabolismo físico, vem a depressão e vem aquelas outras doenças terríveis. Por que nós vamos conviver com isso? É melhor ter paz do que ter razão. Ah, é difícil. Vai deixar barato? Vai ficar assim? Covarde. A gente escuta essas besteiras. Quem são esses? São aqueles irmãozinhos que estão por trás daqueles outros, dizendo, vai lá, vai deixar dessa maneira? Não, peraí, no meio de todo mundo, que vergonha. Respire fundo. Não vale a pena nenhum tipo de enfrentamento, e principalmente dentro do lar, onde muitas vezes a gente briga mais, se desentende mais, onde muitas vezes há ingratidão, há desrespeito, há as traições. Não digo do ponto de vista de relacionamento. Trair alguém é simplesmente desrespeitar aqueles conceitos fundamentais que a moral nos fala. O que é a moral? A moral é um conjunto de normas e de leis sociais que fazem com que a gente conviva em sociedade, em paz, no bem. Ele continua dizendo, aquele que enveredou por este caminho, ou seja, olvidando a maldade, perdoando, lutando contra si mesmo, segurando aquele corcel selvagem que tem dentro de nós, que quer de toda forma escoiciar e se libertar e demonstrar uma energia que não é interessante. Daí a serenidade do Mestre Jesus, límpido, brando, pacífico. Olha as bem-aventuranças, aquela pobreza de espírito, ou seja, a humildade, a misericórdia. Por isso que ele dizia, todos vós que agis assim, serão reconhecidos como filhos de Deus, terão o paz para os céus, receberão a misericórdia, seremos amparados, meus irmãos. Toda vez que houver um acontecimento desse, pare, ore, põe a mão no peito, faça uma prece, peça ajuda. Eles estão conosco. Os bons espíritos caminham conosco. É a mais pura verdade. Eles estão aqui agora. Estão com cada um de nós, nas nossas mais terríveis aflições. E eu passo por elas, no lar. E não estou me vitimizando, eu quero com isso dizer o seguinte, serve para todos,
A mensagem é mais importante do que o mensageiro. Ele termina dizendo, então, aquele que enveredou por esse caminho do bem, da paz, do deixa disso, é melhor um boi para não entrar numa briga e uma boiada para continuar fora dela. É mais ou menos isso. Cuidai, portanto, que expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Como diz a nossa irmã, que assim seja, e uma salva de palmas para Jesus. Muito obrigado.